Jorge Vidor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar aqui no Clube News. Muito obrigada mesmo. Prazer meu. Prazer meu conversar sobre economia, um assunto que eu adoro. Ótimo. E são tantos anos de cobertura de economia, né, na grande imprensa. Você já viu muita coisa, muitos planos, muitas crises aqui no Brasil. E a gente quer ouvir de você quais são as perspectivas para 2023. É possível prever alguma coisa? A gente pode ter um ano um pouco melhor ou pior do que 2022? Olha, Luciano, eu estou fazendo aqui um introitozinho. Tenho lido muito a propósito do bicentenário da independência brasileira, né, do bicentenário do Brasil. Muita coisa sobre aquela época, né? Eu vejo como a gente, desde lá do Dom Pedro I, como a política, né, sempre confusa no Brasil e como isso acaba, de certa forma, influenciando os nossos rumos. Então, esses últimos anos, principalmente o ano de 2022, foi muito marcado pela questão política, né? Disputa eleitoral, foi uma disputa acirrada, placar, assim, vamos dizer, muito apertado, a sociedade muito dividida, e isso, de alguma maneira, tem se refletido nas expectativas dos mercados em relação ao ano que vem. Eu sou otimista, sou mais otimista do que a média, pelas seguintes razões, Luciene. Independente, claro que a política tem um peso muito grande em tudo que vai acontecer. Política é assim no mundo inteiro. A política influencia a economia influencia a política. Independentemente das questões políticas, eu acho que o Brasil tem hoje umas alavancas, vetores de crescimento, vetores muito positivos que podem impulsionar a gente já no ano que vem, né? Tem coisas para acontecer no ano que vem. Vou te dar alguns exemplos, né? O saneamento básico, tivemos aí já algumas concessões, e esses investimentos estão sendo contratados, efetivamente eles vão acontecer e vão gerar uma demanda de mão de obra, demanda por material, demanda de engenharia, demanda por serviço. É, Isso vai acontecer, já está contratado, não é uma coisa que vai depender do próximo governo, do próximo ministro. Isso já é algo que já está em andamento. Vamos ver também em casos da infraestrutura, né? Nós tivemos uma mudanças importantes aí no caso das ferrovias. Tem duas ferrovias no Brasil, nesse momento, já em construção ou em fase de projeto. É uma no Centro-Oeste, construída pela companhia Vale, isso em troca da renovação da ferrovia Vitória-Minas, então ela vai construir um trecho de 300 e poucos quilômetros, numa área importantíssima para o agronegócio brasileiro, né? O agronegócio hoje impulsiona a economia fortemente. É outra ferrovia contratada com o estado de Mato Grosso pela Rumo, que vai subir até Cuiabá e até o norte do estado, e vai reduzir muito o custo de produção. Isso não é uma coisa assim, sabe, que vai acontecer, uma ideia, não, isso é real. Ainda na área de infraestrutura, vamos ver, por exemplo, né, setor de energia, né, a gente tem muita coisa para maturar na parte de energia renovável, né, eólica, solar, a parte também de biomassa, muita coisa para acontecer. E especificamente na energia mais tradicional, né, que é o setor de óleo e gás, que o Brasil hoje exporta 1 milhão de barris de petróleo por dia, né? E vai continuar crescendo isso. O petróleo, daqui a 30 anos, talvez não tenha o mesmo papel que tem hoje, mas nos próximos 10 certamente, vai continuar tendo um papel enorme. São investimentos que estão já contratados, vão acontecer e vão gerar demanda de serviço aqui no Brasil, demanda também na parte de construção naval, enfim. E uma novidade boa que eu acho
que é um aumento da produção nacional de gás natural, né? Tem uma rota 3 ali que vai ter início provavelmente final do ano que vem, ou talvez início de 2024, mas em função dessa aumento da oferta de gás, são 28 milhões de metros cúbicos por dia, né? É muito mais do que a gente importa da Bolívia hoje. Isso vai gerar milhões de oportunidades para o setor industrial, enfim, talvez barateie o gás, enfim. Então, assim, resumindo, o próprio agronegócio, né? A gente está prevendo para 2023 uma safra de mais de 300 milhões de toneladas de grãos. O Brasil nunca produziu isso, né? A gente vai se destacar no milho, no arroz, na soja, naturalmente, né? Que é no algodão. Algodão, o Brasil possivelmente vai se tornar um exportador de algodão no ano que vem. A gente vai passar os Estados Unidos como exportador de algodão. Nós somos o quarto produtor do mundo, mas possivelmente seremos o primeiro. Esse ano eu fiquei, assim, passei a minha vida vendo um esforço para a gente produzir trigo, né? Você produzir um trigo que era considerado de baixa qualidade, dependia muito da importação da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá, às vezes até da Europa. E agora a gente está exportando trigo, porque é um tipo de trigo que, por exemplo, na África é muito consumido. O Rio Grande do Sul, esse ano, talvez produza 5 milhões de toneladas de trigo, o que o Brasil consumia no tempo que eu comecei na área de economia. Quer dizer, aí o agronegócio, né, a gente produz azeite, vinho em todo o país. Então, tem muitas vertentes, vetores capazes de impulsionar a economia no ano que vem. Portanto, eu não acho que isso vai gerar um crescimento de apenas 0,5%. Obviamente que esse crescimento será maior se a gente tiver uma redução na taxa de juros ao longo do ano. Para essa redução da taxa de juros acontecer, o Banco Central tem que se sentir seguro de que a inflação está realmente sob controle, está cedendo e está se aproximando mais do centro da meta. Para isso vai depender muito o que o governo vai fazer na área de gasto público. Mas Esse é um ponto que eu quero tocar com você, Vidor. Não sei se você concorda, mas embora tão divergentes, o atual governo e o próximo, há um ponto em comum, que é o desrespeito ao teto de gastos. O governo atual começou a desrespeitar o teto e fazer a mobilização política para isso no encerramento de 2021, tá? E o próximo governo já está mexendo tudo para conseguir custear os benefícios, furando o teto de gastos. Eu quero saber de você, quando vem o custo disso e para quem? Bom, Luciene, é claro que esse é um fator de perturbação muito grande, né? Porque o teto de gastos que foi criado no governo Temer foi fundamental para a gente começar a botar as contas públicas em ordem. Claro que naquele momento, olha, esse teto de gastos foi discutido em um mês, né? Se estabeleceu uma regra que era corrigir os gastos pela inflação e só. Mas mesmo naquele momento se percebeu que talvez essa regra pudesse ter que ser reavaliada, porque há gastos que estão fora completamente do controle do governo. Exemplo, os gastos da Previdência. Os gastos da Previdência entram no conjunto dos gastos públicos, né? Então, mesmo que o governo quisesse, ele não consegue dominar, controlar a trajetória dos gastos, né? E até se projetava, né? Vai chegar uma hora que, se não se fizesse a reforma, que é mérito do atual governo, os gastos da Previdência iam chegar a 80% do total de gastos da União, enfim, e tornava tudo inviável. Então, se previu naquele momento que em 2026 ia se revisar. Mas já durante o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes percebeu que estava muito amarrado, ia precisar
fazer uma revisão desse, sem abandonar a ideia da âncora fiscal, mas aquela regra, simplesmente como estava, ela já não era suficiente para acomodar o conjunto das despesas, e a gente fez aí várias, durante a pandemia, por exemplo, fez uma PEC para liberar e tal. Mas, seja como for, a gente vai chegar ao final desse governo com o nível da dívida pública no mesmo patamar do que eles encontraram no início de 2019. Então, também mérito da equipe Paulo Guedes, né, de ter conseguido, com toda essa confusão de pandemia, guerra da Ucrânia, etc., mantido as contas públicas sob um certo controle. Então, o ideal é que a gente conseguisse, no próximo governo, procurar um caminho semelhante, flexibilizando o teto dentro do que fosse possível. Como está, já era impossível. Digamos que o governo Bolsonaro continuasse, ele teria que mudar também essa regra. Não é só. Ele teria que fazer uma PEC para acomodar os gastos que estão previstos aí. Você vê que eles estão com muita dificuldade de fechar as contas agora, em 2022. Né? Estão fazendo corta lá, corta, tira o dinheiro da universidade, tira o dinheiro da farmácia, tira o dinheiro daqui. E não estão conseguindo, e eles precisariam mesmo de algum ajuste para se manter dentro do teto de gasto. Então, eu vejo a PEC, no sentido de que o governo vai querer começar, né, o novo, assim, sem esse sufoco, né, tendo alguma margem de manobra, mas eles já perceberam que eles não podem fazer que fez o governo Dilma, por exemplo, saiu, né, chutando a bola de qualquer maneira. Já perceberam isso? Até porque não podem. Não podem por vários fatores. Um, que o teto de gasto continua a existir a regra, né? Então, os demais gastos vão estar dentro dessa regra. Segundo, Lucene, que eu acho que é uma coisa importante, a gente tem hoje um Banco Central independente. E esse Banco Central, o atual presidente, ele ainda vai continuar 2 anos o mandato. Gosta o governo Lula ou não dele? Independente para tomar as decisões que terão que ser tomadas. Se o governo não se comportar bem na área fiscal, o Banco Central não vai baixar a taxa de juros, pode ser até que suba. Ao subir a taxa de juros, ele vai segurar o crescimento, né? Segurar o investimento, novos investimentos. Vai segurar o consumo, que é exatamente... O presidente Lula acha que o consumo é um incentivo à economia. Então, o que o governo quer hoje é baixar a taxa de juros. Ele não vai conseguir se não fizer o dever de casa. O ministro Vitor, está falando isso. o Banco Central tá aí, destaque de um jornal, um grande jornal de circulação nacional. O Banco Central aumentou o percentual de chance de não atingir a meta de inflação em 2023. Essa chance de não atingir aumentou para 57%. Você acha que realmente a gente vai ter uma redução, inclusive que impacte no segmento que a gente cobre aqui no Clube Fi News, de fundos imobiliários, vários fundos imobiliários, de shopping centers, de vários, estão diretamente relacionados à taxa básica de juros, né? Claro. E tem uma expectativa de que haja uma redução para os segmentos continuarem uma melhora que começou em 2022. E o que você acha disso? O Banco Central deve segurar, manter ou deve reduzir um pouco essa Selic ano que vem? Olha, Lucene, eu acho até que já há condições de baixar um pouco, porque a inflação ela vai fechar o ano acima do teto da meta, infelizmente, mas a gente vai ter um resultado, se comparado a outros países, espetacular. Foi um ano muito difícil, essa guerra na Ucrânia, o petróleo
subiu a mais de US$ 100 o barril, a gente teve os preços das commodities subindo muito, mas a gente sente que está acomodando, né? Preços fertilizantes já caíram, o preço do petróleo está recuando, ele vai talvez ficar numa faixa de US$ 70 o barril, muito abaixo dos 100. Então, as pressões inflacionárias elas estão se arrefecendo, né? O que hoje impulsiona? A gente, por exemplo, está tendo uma redução de desemprego. A economia, a gente nunca consegue atingir todos os objetivos simultaneamente, né? Então, é muito bom que haja redução do desemprego, que haja melhoria salarial, mas isso pressiona um pouco a inflação, tá? Evita que ela. Então, o Brasil, até por passados inflacionário e um longo histórico de taxa de juros alta, não consegue atingir os objetivos com a taxa de juros baixa. Então, a gente sempre aqui é excessivo na nossa dosagem. Mas eu acredito que a gente possa, já no ano que vem, começar a reduzir, não no primeiro trimestre, mas no segundo, se a equipe econômica tiver um comportamento dentro daquilo que a gente espera, né? Que é de responsabilidade fiscal. E eles E o estão que você achou da propondo. equipe econômica? Sabe o que aconteceu? Nos últimos 15, 20 anos, Luciane, houve uma formação de gestores dentro do governo, assim, dentro da estrutura governamental, muito boa. A gente, antigamente, tinha que buscar gente fora para ocupar os cargos. Hoje, dentro do próprio equipe que está lá, você consegue montar uma equipe muito boa e eficiente. O Paulo Guedes, praticamente, hoje tem uma equipe com 90% de pessoas da próprio corpo, com servidores, né? Então, se o Haddad também for por esse caminho, claro que tem postos chaves que a gente traz de fora, que é a equipe de confiança, mas se ele usar a equipe técnica, o resultado vai ser bom. Enfim. E ele, como político, está jogando todas as fichas aí, porque se ele sair bem, ele é um forte candidato daqui a 4 anos. O Lula disse que não vai concorrer à reeleição, né? Então, ele está apostando todas as fichas, ele tem que fazer um bom trabalho, a economia tem que crescer, tem que diminuir o desemprego, tem que baixar a inflação, as contas por câmbio estão muito bem, a gente não tem problemas no câmbio, não vai ter tão cedo, pode ser até que o câmbio ceda um pouquinho, mas no nível que está, a gente nada de braçada na balança comercial. A gente exporta até azeitona, vamos dar um exemplo. Eu acho que as coisas estão todas positivas, né, sabe? O que atrapalha um pouco pode ser essa costura política, porque o governo Lula não tem maioria no Congresso, né? Folgada, ele vai ter que fazer uma composição lá, vai ter que ceder em algumas coisas. E o que a gente tem visto, o Congresso está muito faminto, digamos assim, está muito essa coisa do orçamento secreto, quer gastar mais dinheiro, né? Todo mundo que cumpre um mandato geralmente vai por aí, né? Você quer aprovar projeto, está meio faminto, ele vai ter que fazer essa composição, né? Então, essa aqui vai ser, mas ele é talvez uma das grandes qualidades do futuro presidente, ele é um grande negociador, assim como o Fernando Henrique também foi, como o Temer foi, né? Ele é um grande negociador político. Pode ser que consiga. E o Congresso está dando sinais de que pretende compor com ele, né? Vidor, vou perguntar sobre mercado imobiliário também, tá? Diretamente relacionado à taxa básica de juros, né? Houve 2022 foi um ano de retomada, um pouco tímida, mas foi.
Relacionado também, fundos imobiliários tiveram um ano bom, tá? Embora cheios de desafios, houve crescimento no número de investidores consistente, tá? E o que que você prevê para esse segmento no ano que vem? Olha, Luciene, o Brasil ainda é um país em construção no sentido, a gente deve chegar a 70 milhões de habitações, né, esse ano. Mas se fala que a gente ainda vai construir 30 milhões de habitações, né? Porque a gente tem um déficit habitacional muito grande, a tendência também que unidades unifamiliares, né? Então tem muita coisa para fazer, muita coisa para se construir no Brasil, né? Na área residencial. Essa é uma área que ainda vai ter muita demanda, e isso depende da taxa de juros, porque o imóvel é possivelmente a maior dívida que você faz na sua vida. Como se você comprar um imóvel, nada vai se chegar tão perto disso. Mas também é o maior patrimônio que você acumula ao longo da sua vida, né, um imóvel. Então, isso é um pouco ancestral. Os jovens do mercado financeiro não gostam do negócio de comprar imóvel. Eles acham que vamos alugar e deixa o dinheiro circulando. Mas acho que é uma aspiração de todo, até a sua caverna, ter o seu lugar, é uma coisa ancestral. Então eu vejo assim, potencialmente demanda, né? E o mercado vem se adaptando. A gente vê, por exemplo, um retorno aos grandes centros, né? Que eram centros que foram abandonados e agora estão retrofitando, então eu vejo ainda um mercado residencial com demandas em processo de recuperação, que será mais rápido ou não, dependendo da trajetória da taxa de juros. Com 3,75 fica mais difícil, mas se cair abaixo de 2 dígitos, né, eu acho que vai, para cada ponto percentual que você derruba a taxa Selic, você incorpora milhões de pessoas ao mercado. No caso da renda familiar, que você tem que ter, né, para contratar um financiamento. Qual é a minha dúvida hoje em relação ao mercado imobiliário? É na parte comercial, a dúvida que todo mundo tem. Houve, por causa da pandemia, uma mudança muito grande da forma hoje como se trabalha. O home office se tornou uma realidade, muitas empresas se adaptaram ao home office, os eventos presenciais diminuíram. Então, a necessidade de, de você ter um espaço físico para abrigar a empresa diminuiu. Então, você tem uma taxa de vacância grande e uma capacidade ociosa. Você tem um comércio eletrônico também. Então, a parte de comércio, por exemplo, tende. Enquanto isso, a parte de serviço também está aumentando. Você vê que qualquer hora do dia e da noite você tem movimento nas ruas das cidades, gente circulando de carro para aqui e para lá. São os prestadores de serviço. Então, eu acho que a recuperação na área comercial ainda vai ser mais lenta. Então, os fundos que estiverem muito posicionados em área comercial podem sentir, os fundos que estiverem mais posicionados nos empreendimentos residenciais, talvez tenham um melhor resultado, embora eu não acredite que os aluguéis entrem em recuperação, não. Assim, acho que os aluguéis eles podem acompanhar a inflação, mas aumento real, a não ser em certos setores de cada cidade, nas áreas nobres, mas geralmente o aluguel não deve ter. Agora, o fundo imobiliário conquistou muita gente é, é, pelo fato de ter aquele pagamento regular, né, os rendimentos quase que mensais, alguns acreditam. Você ficou, é uma aplicação muito tranquila para quem precisa de rendimentos mensais, né, que acredita lá na sua conta direitinho, fora a oscilação que pode ter em bolsa, né?
qualquer momento você pode realizar. Então, todo mundo hoje praticamente tem alguma posição em fundo imobiliário. É aconselhável que você tenha alguma posição, para quem diversifica, tem alguma coisa em fundo imobiliário. Pode ser que você não coloque tudo lá, mas. Então, acredito que vai continuar tendo alguma demanda por cotas, né, seja no mercado secundário ou em novas emissões. Em termos de rentabilidade, como está muito atrelada ao aluguel, eu acho que não vai ter nenhuma explosão, porque os aluguéis ainda vão continuar, tanto na área residencial, na habitacional, como na área comercial, eles ainda vão sentir um pouco, mas vão contribuir, por exemplo, para segurar a inflação, né? Porque aluguel pesa muito no cálculo da inflação. Então, os aluguéis não serão um fator que possa pressionar a inflação no ano que vem. A inflação nossa, com o tempo, vai se aproximar dos índices de países, economias desenvolvidas, entre 3% e 4% ao ano. Então, os aluguéis também vão ser corrigidos nessa faixa, tendem a ser corrigidos nessa faixa. Essa é a minha opinião, eu não sou especialista nisso, mas acredito que a gente deva olhar no horizonte. Então, por um lado, a economia no ano que vem acho que vai crescer mais do que esse 0,5% que estão falando. É possível que a taxa de juros caia, o mercado de construção civil tende a melhorar à medida que a taxa de juros caia. É esse o quadro que eu vejo, Luciano. Que bom, que bom. Vidor, foi um prazer conversar com você. Você é sempre bem-vindo aqui no Clube Fininhos. Muito obrigada por essa oportunidade. Um ótimo final de ano e 2023 muito próspero para todos nós. Obrigada, obrigada pela entrevista. Obrigado a você, aqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir. Muito obrigado a todos.